19 horas, Brasília, Distrito Federal. De hoje até sábado, sempre que possível, nós vamos realizar a live nesse horário. Um de outro, pode ser que atrase um pouco, tendo em vista outros compromissos. Como, por exemplo, amanhã nós temos o debate às 18h30, né? Então vai ser às 20 horas. Mas tudo bem. Qual a intenção dessa live nossa até sábado que vem? É falar em política, massificar alguns nomes, nos estados candidatos ao governo, e em especial ao Senado Federal. E eu faço um apelo muito especial para vocês, né? A minha situação é complicada, talvez tenha sido um pouco mais fácil. Tem estado, tem 2 candidatos ao Senado, são pessoas maravilhosas, e estão ali disputando. Tá? E nessa disputa de gente nossa, um terceiro da esquerda está subindo. Você pega o estado do Paraná, por exemplo. Não vou falar nome aqui, mas tem 2 nomes que, segundo as pesquisas, estão mais em cima. O nosso candidato que está ali em terceiro, que é o Paulo Eduardo Martins, está numa situação que tem tudo para chegar assim. Mas a gente precisa de uma força de vocês para ajudar esse nosso candidato. Repito, Paraná, Paulo Eduardo Martins para o Senado. Tá? Em Santa Catarina, é o Jorge Seife. Está lá em segundo pesquisa, em segundo lugar, mas não tem segundo turno. Tá? Rio de Janeiro, é a mesma coisa. Tem 2 nomes ali que eu sou simpático aos 2, o povo também, e um divide com o outro. Acaba o PSOL subindo. Tá? E um candidato tem certos problemas na justiça. Eu não quero tirá-lo de combate agora, né? Mas sabe que a chance de caçar o registro na frente, caso ele ganhe, será enorme. Mas esses 2 nomes, pode um atrapalhar o outro, entrar o PSOL. Já imagina o Rio com o senador do PSOL, que desgraça é para o Rio e para o Brasil. Essas pessoas não têm qualquer compromisso com nada, né? A não ser com o que é ruim. E são opções. E tem lugar, você pega Rio Grande do Sul, por exemplo. Está o Mourão, segundo pesquisa, né? A gente não acredita muito em pesquisa, mas está lá, bigode a bigode, disputando uma vaga. Uma outra pessoa está lá atrás, com 4%. Mais de 4% pode decidir se é o Mourão ou alguém do PT. Tem locais também, que eu não vou polemizar aqui, mas você tem 3 nomes. Tá? Um por exemplo, quem está indicando é o Omar Aziz. Caráter zero, envolvido tudo quanto é coisa de ruim no Estado. A família já foi presa, na CPI da Covid fez barbaridade, por um voto deixou de ser denunciado por pedofilia lá atrás. Tá? E tem gente que é simpático a ele, né? Mas não quer entender a história dele. Aí tem uma força, não? Esse cara não pode chegar, meu Deus do céu. É ruim para o Estado, é ruim para o Brasil, que temos lá um candidato. É o Coronel Menezes. Então, esse tipo de trabalho, vocês têm que fazer na base aí, para convencer as pessoas. Para a gente fazer realmente uma bancada mais voltada para os interesses do Brasil, e não interesse pessoal desses caras. A gente sabe que esses caras agora são os caras que vão na igreja, né, fica dando beijinho em você na rua, mas passa aí 8 anos ignorando você. Tá? A gente precisa, o Senado é muito importante para fazer um controle sobre poderes em Brasília. O Senado é importantíssimo para isso. Então a gente faz esse apelo para vocês e eu vou negociando com esses estados, com esses candidatos, se eu posso optar por um sem que ele vire meu inimigo. Porque se virar meu inimigo, aí complica. Tá? Eu não quero uma confusão no Estado, eu quero o bom senso por parte aí dos eleitores. Então, uma live que a gente vai tocar em vários assuntos, não vamos deixar de, todo dia, falar de alguma coisa sobre o governo, o que foi feito, e também entrar no horário eleitoral gratuito, né? Então, vamos lá. Aqui a curiosidade, né? Olha só, meu Deus do céu, que ponto chegou o Tribunal Superior Eleitoral. TSE proíbe live de Bolsonaro de teor eleitoral no Palácio da Alvorada. O Palácio da Alvorada é a minha residência, ou não é? A alegação é que eu gasto meios públicos para divulgar trabalho político. Tá?
Se você for comparar os meus gastos na Alvorada com gastos das pessoas que me antecederam, eu, quando cheguei em 2019, pulei na piscina. Estava uma água quente, né? Falei, pô, que negócio é esse? Eu perguntei, tinha um aquecimento elétrico, não é solar, não, elétrico. Desliga esse negócio aí. Eu não sei quanto se gastava para se manter 24 horas por dia a piscina aquecida. Eu vou chutar aqui uns 15 mil reais. Estou chutando, 15 mil reais. Tá? Então, se for falar em gastos, eu que sou menos gasto. Mas, pessoal, vamos aguentar até o dia 2 de outubro. Se Deus quiser, a gente ganha no primeiro turno. E um outro Brasil aparecerá pela frente. Pode ter certeza disso. Um outro Brasil, ok? Então, sem comentário aqui. Vamos lá, continuando aqui. Jogo rápido, né? Questões lá de fora. Né? Na ONU, vocês sabem que eu defendi lá, eu falei, me dirigi aí aos padres e freiras da Nicarágua, que estão sendo presos ou expulsos do país. O Brasil está de portas abertas para recebermos, então, padres e freiras que estão sendo perseguidos por serem católicos lá na Nicarágua. Quando eu deixei a tribuna da ONU, ocupou, alguns minutos depois, o atual novo presidente Gustavo Petro, né, lá da Colômbia. E ele ocupou a tribuna e defendeu o quê? Legalização da cocaína. Ainda citou o que causa mais mal à sociedade, né? O petróleo ou a cocaína. Temos que lembrar que esse cidadão aqui, né, é amigo particular de Lula e 10 dias antes, aproximadamente, das eleições, que ocorreu há pouco tempo atrás, esse ano, Lula pediu voto para esse cara aqui lá na Colômbia. Assim como Lula, lá na Nicarágua, é amigo do Ortega, o ditador de plantão lá. Vamos lá. Temos um fato aqui também, que o Chile, né, foi para a esquerda há poucos meses, vocês sabem disso. E aconteceu o que com o Chile? O que já aconteceu com o Brasil. Dilma Rousseff, enquanto presidente, não recebeu as credenciais do embaixador indicado por Israel para vir aqui no Brasil. Foi mais de ano e não recebeu as credenciais do embaixador. Que a Dilma, o PT, tem a ligação com a Palestina. E se negaram, então, a receber as credenciais. E agora no Chile, também o atual presidente, recém-eleito, se recusa a receber as credenciais do embaixador de Israel. Essa é a esquerda unida. Lula também é amigo do Boric, do atual presidente lá no Chile. Quem diria que eu defendendo a imprensa, né? Eu nunca falei que deveríamos censurar, regulamentar a imprensa, quer seja tradicional, as mídias sociais, mas está aqui, ó, Daniel Ortega, mais uma dele, amigo íntimo do Lula, né? E que ele fez há poucos dias, cortou o sinal da TV CNN na Nicarágua. Ok? Só uma curiosidade. O pessoal às vezes fala, o Brasil é Brasil, outro país é outro país. Tudo bem. Você pode até ter razão em grande parte. Mas o que existe desde 90 no Brasil, desde 90 no Brasil de forma muito forte, é aquela galera do Fórum de São Paulo. É o grupo de presidentes Espanha, o homem secreto da Venezuela, né? E o tal de general Carvajal, que ele foi preso na França, na Espanha, e ele, em delação premiada lá, falou das malas diplomáticas que rodavam aqui por mais de 10 anos aqui no Brasil. Era dinheiro, então, que nascia do narcotráfico lá da Venezuela, que quem mandava lá era o Chaves, que morreu depois do Maduro, e abastecia várias autoridades aqui da América do Sul e também de outros países, o pessoal de esquerda, então, com malas diplomáticas, com grana dentro dos países, o pessoal de esquerda, então, com malas diplomáticas, com grana dentro, dólar vivo, rodava e citou o nome de muita gente, entre eles o atual ex-presidente, né? Onde tem um crime, né, dessa monta, se não tivesse cara, aí seria fake news. Mas tudo bem.
Então, na semana passada, coisa rápida aqui, na segunda-feira estive em Londres, nos cortejos da rainha. Na terça, fomos para Nova York. É isso mesmo? Nova York. Abertura do trabalho da ONU. Na quarta-feira, viagem ao Brasil. Quinta, estive em Belém e Manaus. Né? Na sexta, estivemos em Divinópolis e Contagem, Minas Gerais. No sábado, em Campinas. E à noite, debate no SBT. Domingo, hoje, estou aqui. Dei um passeio de moto de manhã para Brasília. Parei. Tá? Parei e comi uma galinha assada ali, uma saudade da galinha assada. A imprensa plotou a gente, foi para lá. Ninguém me xingou ali, várias pessoas chegaram. Se um cara tivesse xingado lá, fascista, pronto, seria um escândalo. Não saiu nada, não vi na imprensa nacional nada circulando. E tinham vários órgãos de imprensa ali. Tá? Conversei com o povo, fiquei mais ou menos uns 40 minutos ali comendo a galinha, conversando com o povo. Todo mundo tratou muito bem a gente. E nessas andanças aqui de Belém, Manaus, Divinópolis, Contagem, Campinas, agradeço à população, um público fantástico, um agradecimento todo especial aos motociclistas que nesse evento têm nos acompanhado. Ninguém, todo mundo disse que nunca viu tanta gente reunida na cidade, com as cores verde e amarela, tá? Felizes, participando por ocasião das eleições, e por outro lado, a gente fica, poxa, como é que pode o outro candidato, que segundo o Datafolha tem 40%, 45%, pode ganhar no primeiro turno, não vai para a rua. Então, quando faz um movimento, é ponta-pume, tudo cercado. Quando você se circula do lado, a gente vê vídeo aí, tem lá 30, 40, 50 ou mais ônibus e de placa, né? Quem tem placa antiga, a gente vê que vem de municípios até distantes e não junta ninguém. O que é democracia? Qual é o dia da festa da democracia? É o dia das eleições. Por outro lado, não tem povo na rua. Vai ganhar no primeiro turno? Eu acho difícil. Difícil não. Impossível. Impossível. Tá? E ponto final. Tá? E nós sabemos que todas as eleições limpas, né, transparentes, o resultado tem que ser respeitado por quem quer que seja. Então vamos em frente aí. Vamos entrar rapidamente aqui. Vou ter mais assunto para tratar importante, rapidamente. Vamos falar sobre eleições aqui, região sul. São 3 estados, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Então, falei no Paraná agora há pouco, o nosso prezado aqui, o Ratinho, está muito bem lá. O Datapovo diz isso, o Ratinho vai muito bem, tive com ele algumas vezes. E temos aqui o nosso candidato ao Senado, Paulo Eduardo Martins. Eu peço a você que porventura está apoiando os dois candidatos ali, tá? O Álvaro Dias ou o Moro, tá? É um direito teu votar neles, mas se você puder refletir, né, vem para um candidato que está afinado comigo, que vai estar comigo para qualquer problema. Um candidato vai chegar com independência no Senado. Temos que ter um Senado forte, com nomes independentes, para ajudar até a fazer o controle de outros poderes. Então, peço encarecidamente para você do Paraná, Paulo Eduardo Martins, 222 para o Senado Federal. Tá? O governador Ratinho, 55. Então, senador Paulo Martins, 222 para Paraná. Pessoal do Paraná, dá uma força para a gente aí. Tá? Mesmo que você seja simpático com outros 2 candidatos, vê se dá para dar uma força, vem para nós. Vai dar tranquilidade para a gente governar 4 anos, uma pessoa perfeitamente afinada para a gente. Vai ajudar o Paraná, vai ajudar o Brasil. Tenho certeza que vai ser motivo de orgulho para você ter um senador do que é, né, o Paulo Martins. Lá no Rio Grande do Sul, temos o nosso general Mourão, número 100. Pelo Datapovo, a gente sabe que está meio empatado, um pouquinho na frente. Tem candidatos lá embaixo, boas pessoas, sabemos disso, tem boas pessoas candidatas ao Senado, mas não conseguiu decolar. Mas 2%, 3% que essa pessoa tem, pode fazer falta para o Mourão. Então, peço a você, assim como pedir para o Paulo Martins, dá uma força para o nosso Mourão aí no Rio Grande do Sul. Também vai chegar aqui com independência, né, com vontade de trabalhar.
E é bom para o Rio Grande do Sul, é bom para nós, tá certo? É bom para o Brasil. Já o governo do Estado, você sabe que eu tenho um nome de preferência aí, você sabe disso. Mas tem um outro nome também, que é uma pessoa bacana. E a gente vai ver como é que fica, né? Aí no Paraná, aí no Rio Sul, com toda certeza, haverá aqui segundo turno, com toda certeza. Mas tem que saber se o segundo turno vai entrar um desses dois candidatos nossos, né? Que é o Onyx e é o Heinz. Se os dois ficarem, parece que é uma diferença grande entre os dois, parece que é isso, mas se tiver nessa polarização, pode ir dois nomes para o segundo turno que não sejam esses dois. Sei que eu acho que um deles irá. Então, Rio Grande do Sul, Mourão, governador. Vamos lá, pessoal, vou esperar um pouquinho mais, mas vamos decidir. Santa Catarina. Tá? Nós temos um candidato ao governo do meu partido, que é o Jorginho Melo. Tá? O pessoal sabe disso. Tem outros candidatos ao governo que são simpáticos a nós também, mas temos o nosso prezado Jorginho Melo, candidato ao governo do Estado. E para o Senado, é a mesma coisa, pessoal. Esse garoto aqui, o Jorge Seife, foi secretário da Pesca, fez um trabalho fantástico, está negociando com o Paraguai, nós praticamos a piscicultura no Lago Itaipu, e tantas outras coisas, até eu chamo de 06. Está tendo um apoio incondicional, um apoio firme do Luciano Hang, que pensou em vir candidato, ele seria o primeiro suplente, daí o Hang resolveu não vir, conversei com o Hang, tá? O Hang estaria eleito, no meu entender, pelo nome que ele tem, e está aí o nosso Jorge Seife, candidato ao Senado por Santa Catarina. Então, um apelo especial para você, você que tem um carinho por mim, tá? Vai de Jorge Seife para o Senado, vamos liquidar essa fatura, vamos ter um irmão nosso dentro do Senado Federal, um jovem garoto, cheio de ideal, cheio de sonho, um trabalhador fantástico na questão da pesca no Brasil. Então, para o Senado, Santa Catarina, Jorge Seife, 222. Vamos lá? Um pouquinho de notícia aqui, depois de volta para outra região aqui. A gente está vendo aqui o crescer de abuso no Brasil. Né? Vimos agora há pouco, quando fala a PF interrompe, não é a PF. Alguém determinou que a PF fosse cumprir a missão. Então tirou do ar a TV Piauí. Ninguém, eu não sei os motivos. O motivo é notícia falsa, fake news. Quem é que disse se é notícia falsa ou não é? E os outros partidos, né? E as outras redes que podem estar divulgando notícia falsa também, porque só por lado de cá, só se vê notícia fechando, que está errado de qualquer lado, né? Mas fechando por lado de cá, órgãos de imprensa. Realmente temos um grande trabalho pela frente. Acredito em Deus, acredito em vocês, vamos nos reeleger, se Deus quiser, no primeiro turno, e vamos trabalhar firmemente nessas questões. Censura, não podemos nem pensar nisso. Qualquer órgão de imprensa, se errou, tem as leis que garantem você interpelá-las, e a pena não é o fechamento, pelo que eu sei. Curiosidade aqui, hoje conversei com uma pessoa que estava em Dourados, e ela reportou para mim que estava com um amigo, hoje o comércio é fechado lá, disse que ia fazer um vídeo, talvez tenha feito, mostrando o preço dos fertilizantes. Então, olha só, estava na lua para os fertilizantes. A guerra na Ucrânia, a Bielorrússia, que é do lado ali, a própria Rússia, grandes fornecedores de fertilizantes. O fornecimento foi interrompido por alguns países. Né? Se há falta no mercado, tem pouco produto, sobe de preço. E fertilizante alto, alimentos caros. Aumenta a soja, trigo, aumenta tudo. Tá? Mas eu tive lá na Rússia, é bom repetir, em fevereiro desse ano. Então a imprensa, olha o G1 aqui, né? Quando eu fui para a Rússia. Muito ruim, inoportuna. Especialistas criticam viagem de Bolsonaro. Especialistas criticam viagem de Bolsonaro à Rússia neste momento. Como é que eu iria lá, numa guerra agora? Né? Fui antes da guerra, sempre torcendo para que ela não acontecesse. Conversei por 3 horas com o presidente da Rússia, Putin. Sabemos do que está acontecendo lá. Repito, quero a paz,
Mas a imprensa bateu em mim até não querer mais. Tá? Repito, muito ruim, inoportuna. Especialistas criticam viagem de Bolsonaro à Rússia neste domingo. Bem, logo depois, né, a questão de poucos meses, há poucas semanas agora, uma matéria do Globo.com e Valor. ONU tenta acordo para a Rússia levar exportações de amônia. Então, nós negociamos lá atrás, os fertilizantes chegaram 2 meses depois, aproximadamente. Está garantido fertilizante para o nosso agronegócio. O fluxo não foi interrompido para o Brasil. O acordo está mantido com o Putin. O que eu acertei com ele e ele comigo, nós honramos. Garantimos com isso a nossa segurança alimentar. O alimento existe no Brasil alimento. Pior do que o alimento caro é a falta de alimento. Sabemos que subiram de preço por ocasião desse ano, quando eclodiu a guerra, mas já começou a cair, é uma realidade. O óleo de soja estava R$13 há pouco tempo. Procura saber quanto está agora. A carne de porco, em algumas regiões, se não me engano, no Nordeste, assim como o frango e ovos, já caiu de preço alguma coisa, ou na super safra, na entre safra de milho, e o milho alimenta aí, que alimenta o porco, a galinha, que vai botar ovo, etc. Então, o trabalho nosso em fevereiro, e agora a ONU está preocupada. Quando estive em Londres, conversei com o brasileiro, fiz aquele discurso lá, né? Cheguei na sacada lá, que é a casa do embaixador, é a casa dele. E no gogó falei com o pessoal lá embaixo, aquela onda, né? Olha, o TSE diz que não pode usar aquele discurso, está na WhatsApp aí, pessoal. Tá? E falei com os brasileiros. Mas ali conversei com esse brasileiro também, como é que está a situação na Europa. E me disseram que em vários países, só nesse ano, a energia elétrica mais que triplicou. Tá? Mais que triplicou. No Brasil, caiu de preço. Mais que triplicou. Como é que está a questão de alimentos? Em alguns países, né, já tem desabastecimento. Os preços subiram, não é 10, 20, 30%, é 1, 2 vezes. Tá? Ou melhor, 2, 3 vezes. Subiram de preço dos alimentos. O Brasil está bem. Temos dificuldade? Temos dificuldade. Né? Queria melhor para o Brasil. Mas estamos fazendo o possível. Olha a questão da gasolina. Quando você baixa o preço da gasolina, e não foi na canetada, como fazia no passado, e depois ficar uma conta alta para todo mundo pagar, uma das causas do endividamento da Petrobras foi na canetada, né, de Dilma Rousseff baixar o preço do combustível, ou manter congelado. A conta vem. O endividamento chegou em 900 bilhões da Petrobras, além da roubalheira que corria solto lá. Então, alguém fez isso aqui, né? A Bia Kiss, tá? Foi a Bia Kiss que fez a postagem aqui, da série Bolsonaro estava certo. E vamos recordar um pouquinho, que recordar é viver, né? Quando eu vejo um cara falando aí, né? Pelo amor de Deus, eu presidente. Ele disse, eu presidente, vou arranjar emprego para homens e mulheres. Faltou para prometer para outras minorias também, né? Se bem que homens e mulheres pega todo mundo. Eu vou arranjar emprego para homens e mulheres. Mas não sei como. Mas todo mundo vai ser feliz. Deu o cara engata uma quinta. Olha, o povo vai voltar a comer picanha. Sabe aquela picanha com gordurinha assim? Água na boca, você vai voltar a comer picanha. Então vamos recordar um pouquinho. Governos Lula e Dilma. Não tivemos pandemia naquela época, nem guerra lá fora. Vamos lá, 2003, Lula. Está aqui, ó. Jornal Popular. Carne bovina sobe 25% em 4 meses. Isso é de setembro de 2003. Em pleno governo Lula, carne subiu 25%. 2007, governo Lula. Disparada no preço dos alimentos corrói a renda. Tivemos disparada nos preços em 2007. É o cara que está prometendo picanha, né, para todo mundo. Daí vamos para 2008. De novo, carne subiu 72% nos últimos 12 meses. Pleno governo Lula. Teve pandemia? Teve guerra? O que aconteceu? Roubalheira, corrupção. Repito, carne subiu 72% nos últimos 12 meses em 2008.
Essa matéria aqui é de fevereiro de 2008. Depois nós vamos para agosto de 2008. Consumo de carne cai 40% com alta de preço. Ou seja, deixou de consumir quase metade da carne que chegava no supermercado ou nos açougues. Esse cara que está prometendo picanha de graça para você, barato. Esse cara que trata os seus fiéis seguidores com mortadela. E agora vai dar picanha para todo mundo. Vamos para 2010. Governo Lula ainda. Tá? Vamos lá. Preço das carnes faz a inflação disparar. De novo a carne. Esse é o governo Lula. E o meu caso, quando subiu de preço de alimentos, foi aquela política errada do fica em casa, economia te vê depois. Essa foi o grande erro, entre outros, né, na questão da pandemia. Eu acho que foi o único chefe de Estado do mundo que falou, olha, o povo tem que trabalhar. Vamos deixar o pessoal idoso no canto, tratar ele bem, todo cuidado para ele. Tá? Vamos pegar o que tem comorbidade, quem tem doença, né? Às vezes a pessoa tem um problema, é jovem, mas tem problema. Cuidar dessa pessoa, agora o pessoal tem que trabalhar. E eu falei, infelizmente o vírus não vai embora. Como não foi? Infelizmente. E olha o que o Lula falou no início da pandemia. Ainda bem que a natureza criou esse vírus. O cara saudou o vírus. Ou seja, ele quer a desgraça do povo para posar como salvador da pátria. Se fosse eu, teria comprado a vacina em 2020. Me apontem um país do mundo que vendeu uma dose de vacina para outro país em 2020. O primeiro país a usar a vacina foi o Reino Unido no início de dezembro de 2020. E vira net está esse 9D, esse ladrão, falando, eu teria comprado a vacina, atrasou comprar a vacina. Depois da primeira vacina no Reino Unido, início de dezembro de 2020, em janeiro começamos a vacinar no Brasil. E detalhe, por parte do governo federal, tomou quem quis. Compramos mais de 500 milhões de doses de vacina. Quem quis tomar, tomou. Não exigimos ninguém a tomar vacina, não exigiu o passaporte vacinal. Tá? Fizemos a nossa parte. Vamos continuar aqui. Para entrar o outro horário eleitoral gratuito. Extremamente importante essa notícia, né? Estado de Roraima. Olô, Deilson Bolsonaro. Para você, essa aqui é Deilson. Roraima. Tá? Vocês sabem que há mais de 10 anos se luta para construir um linhão que vai de Manaus até Boa Vista, porque Boa Vista não tem energia elétrica. Energia elétrica, sei lá, antigamente vinha da Venezuela, né? Depois a Venezuela quebrou e acabou a energia elétrica de Roraima tendo origem em combustível. É uma energia caríssima, caríssima. Tá? Além da dificuldade, por vezes, de inconstância. Às vezes também variação, isso aí prejudica na vida útil dos eletrodomésticos. Bem, desde que chegamos, nos empenhamos, tá? Nos reunimos com toda a bancada de Roraima, tá? Fizemos o possível, estava na iminência de começar a fazer a obra, problema judicial. Ministério Público, questão indígena, eles querem mais dinheiro, não quer mais 80 milhões, querem 110 milhões, etc. Tá. E a empresa que vai fazer a obra, ela tem que ter uma segurança jurídica, não pode começar a fazer, não entrega, cria problema, isso não pode acontecer. Bem, agora, um acordo judicial, dia 22, selou o início da construção do Leão, de Manaus para Boa Vista. E a obra começa agora em outubro, não marcou a data aqui, mas até em outubro, conforme negociado com quem? FUNAI, Tribunal de Contas da União, tá? Ministério das Minas e Energia, tá? Empresa privada, Ministério Público. Não é fácil essa negociação, nunca foi fácil. Tá? Então, está tudo acertado, em outubro começa a obra física do União. Aí de Roraima, um abraço aí, o Deilson Bolsonaro aí. Vamos lá? Colchão, pega aí.
Hoje temos o Ano Novo Judaico. Aqui é a saudação, como é que é o nome aqui? Não inventa não, cara. Procura saber depois que eu falei errado aqui. Hoje, novo ano judaico. Vou voltar a falar daqui a pouco. Vamos aqui então agora para o centro-oeste. São 3 estados, né? Mato Grosso, Goiás e Mato Grosso do Sul. Vamos lá. Goiás, nosso candidato ao governo do estado. Está beliscando já o segundo lugar pela pesquisa. Não acredito em pesquisa, tá? Mas pesquisa que está beliscando o segundo lugar. Vamos dar uma força para o nosso Major Vitor Hugo, meu líder do governo, o homem que deu a última cartada para os R$600 do auxílio emergencial em 2020. O Vitor Hugo é uma pessoa inteligente, conhece tudo de Goiás, uma pessoa que tem uma lealdade enorme para com o seu país, para com o seu povo. Então peço aí, pessoal de Goiás, para o governo do estado, Major Vitor Hugo, 22. E para o Senado também, Wilder Moraes, nosso candidato ao Senado, Wilder Moraes, 222. A gente sabe que tem outros candidatos aí, sabemos disso. Mas o que é melhor para Goiás, pessoal? Vocês têm como analisar os demais candidatos, não vou fazer crítica a nenhum deles, mas você pode fazer essa análise. E se tiver alguma dúvida, eu peço para você votar no nosso candidato ao Senado por Goiás, Wilder Moraes, 222, e para governador, Vitor Hugo, 22. Vamos lá para Mato Grosso do Sul. Temos a Tereza Cristina, candidata ao Senado, e o primeiro suplente dela é o Portela, Tenente Portela, tenente que veio de sargento, foi meu soldado em Newark em 1980. Então, se Deus quiser, a Tereza Cristina assume o Senado ano que vem, né? Se Deus quiser, obviamente, juntamente com o Portela, primeiro suplente. Então, o pessoal de Mato Grosso do Sul, Tereza Cristina, que foi uma expoente, né? Por ocasião desses 3 anos e pouco que ela ficou comigo, até se licenciar, à frente do Ministério da Agricultura. E quero lembrar a todos também do carinho que a Tereza Cristina tem com Alisson Paulinelli, um homem que marcou a nossa agricultura nos anos 70, né? Um homem que fez história aqui no período dos militares que presidiam o Brasil. E é o nosso grande ídolo. Ele está sendo cogitado para um possível prêmio Nobel da Paz, o Alisson Paulinelli. Lembramos dele na ONU. Então, o nosso tributo é o Alisson Paulinelli, e a Tereza Cristina também é um grande admirador dele. Vamos aqui para a região sudeste. Rio de Janeiro, governador Cláudio Castro, 22. Tá? O outro lado é o PSOL. Então, não tem nem o que discutir. Tá? Com todo respeito a todo mundo tem liberdade para votar quem quer, sem problema nenhum. Mas o outro lado é o PSOL. É aquele partido da marcha da maconha, do aborto, da ideologia de gênero, etc, etc, etc. Então, Cláudio Castro, governador 22. Senado, tá? Tem 2 nomes, né? Tem o Romário e tem o Daniel Silveira. A gente vai ter que decidir por um. Tá? Vou deixar para durante a semana, porque os 2 podem fazer com que alguém do PSOL se eleja senador, que é a pior coisa que pode existir. Então, a gente vai ter que conversar, né, com quem a gente tem que sacrificar. Tá? Não quero adiantar aqui, porque se eu falar de um lado ou de outro, vão ficar chateados comigo, porque ele não eu não quero problema. Quem vai decidir isso aí é o eleitor do Rio de Janeiro. Não podemos deixar o PSOL vir aqui para Brasília em cima de um atrito nosso, né? Aqui. Minas Gerais. Temos aqui o Carlos Viana, candidato ao governo do estado. E muito importante é o Senado Federal. Tive agora em Divinópolis, em Contagem também, com o Cleitinho, 200. É um jovem aí que é deputado estadual, tinha uma reeleição tranquila para deputado estadual, aceitou aí o desafio de disputar o Senado Federal. E eu peço a você de Minas Gerais, né, para o Senado, o Cleitinho, 200. Ele tem algum passado aí que se exaltou. Eu também já me exaltei quando era um pouco mais jovem do que o Cleitinho, assim como todo mundo amadurece, melhora. O Cleitinho está nessa fase aí, né? Não é fase de paz e amor apenas não, tá? Uma fase de amadurecimento. E eu peço a vocês, Cleitinho para o Senado em Minas Gerais, número 200. Continuando aqui o Sudeste, vamos aqui para
nosso estado de Espírito Santo. Espírito Santo. Então, Espírito Santo. Para o governo do estado, o Manato, vocês sabem o que foi o atual governador, né? Por ocasião da pandemia, as medidas tomadas, muito sofrimento para a população, com feche tudo, fica em casa. Tá? Então, o Manato é uma pessoa já conhecida nossa, bastante afinado conosco. Eu peço a você, para o governo do estado do Espírito Santo, Manato 22. E para o Senado, uma pessoa extremamente importante para nós. É a mesma coisa, com todo respeito aos candidatos ao governo, eu entendo, todos são importantes, mas um pouquinho mais importante é o Senado Federal. Tá? Um poder aqui em Brasília que quanto mais isento em pessoas decisivas tiver lá, melhor não só para o Estado, como para o Brasil todo. O nosso Mário Malta, lá atrás, foi um leão contra o PLC 122. O pessoal mais antigo deve saber o que é isso. O homem que lutou muito contra a questão da pedofilia no Brasil, tem uma história, é um irmão. E também, mesmo assim como eu falei do Cleitinho, né? A gente pode errar, se lamenta quando erra, né? Mas o perdão está aí, as pessoas amadurecem e vão em frente. Então, o meu candidato no Espírito Santo é o Magno Malta 222. Então, você capixaba, eu peço do fundo do coração, se for possível, né? Vote no Magno Malta para o Senado Federal. Será um leão, né? Um grande homem de defesa dos valores familiares, contra o aborto, em defesa da família, contra a ideologia de gênero, contra a liberação das drogas, além das pautas, obviamente, econômicas, de interesse do Brasil e do seu Estado. Então, para Senado, né, no Espírito Santo, Manato 222. São Paulo, para terminar aqui no Sudeste, eu acho que o pessoal já sabe os nomes, né, mas é bom sempre forçar a barra. Primeiro, falar o meu nome, tem gente que não sabe. Eu não sou mais 17, não, pessoal, eu sou 22, tá ok, pessoal? Eu sou 22, tá? Jair Bolsonaro, presidente da República, 22, não é 17 mais não. Vamos voltar para São Paulo. O nosso capitão Tarcísio. Quanto mais capitães pelo Brasil, melhor. Tá? Então, o capitão Tarcísio, é muito bem-vindo aí. É um homem que tem realmente uma boa formação. Fez lá comigo a Academia das Águas Negras, depois foi Instituto Militar de Engenharia, depois teve concurso para a Câmara, não sei se tinha uma ou duas vagas, passou, um concurso nacional, trabalhou no DENIT lá atrás, depois veio trabalhar conosco, mesmo com orçamento apertado, nós temos teto, fez obras fantásticas pelo Brasil, muitas privatizações, obras no Brasil todo, tá? Como a Ponte do Abunã, entre outras, né? E o problema dele é que ele não pode ir para a praia, você vai asfaltar a praia, o resto aí é nota 10 do Tarcísio. Então o Tarcísio é 10, o número dele é 10, e é o nosso candidato ao governo de São Paulo. Eu estou no fim dessa política de PT, PSDB, chega disso, está na hora aí do governo do Estado, entrar alguém diferente, Tarcísio 10, governo do Estado de São Paulo. E junto conosco, uma pessoa também que dispensa comentários, né? O nosso querido Marcos Pontes, nosso astronauta Marcos Pontes, formado pela Academia da Força Aérea, pelo ITA, teve na NASA, teve no espaço, o primeiro, não é nem brasileiro, né? E nem da América do Sul, é o primeiro do hemisfério sul que foi para o espaço. Não chegou na Lua, não. Então ficou um pouquinho longe. Foi a 400 metros de altura e retornou, fez a sua experiência que tinha que fazer. Uma mente brilhante, uma pessoa realmente que fez um excelente trabalho no Ministério da Ciência e Tecnologia. E eu peço a você, paulistas e paulistanos, né? Marcos Pontes para o Senado 222. Agora, curiosidade, né? O nosso, esse cidadão aqui, ó, se bem que eu falo cidadão, mas ele foi descondenado, continua sendo um criminoso, tá? Um criminoso, ladrão, tá? Para me atingir, porque eu sou paulista, eu sou uma pessoa complicada, eu sou nascido em Glicério, né? Fui criado no Vado Ribeira, mais em Eldorado Paulista, tá? E sou registrado em Campinas, falei isso mais uma vez, estava lá no Largo do Rosário, uma multidão de gente lá no Rosário, tá?
é uma coisa que fantástica. Desde o início, quando eu domino o preparatório de cadeia do Exército, depois fui para o local onde houve o início da motociata, se não me engano, foi lá na região do Taquaral. Obrigado aos motociclistas. Um festival ali de uma alegoria, né? O verde e amarelo, fizemos um pronunciamento. Tá? Mas o nosso amigo aqui, ó, né? Amigo entre aspas, amigo da onça, amigo de ditaduras, amigo de comunistas, amigo de ladrões, amigo de pessoas que não têm qualquer compromisso com religião nenhuma, falou que o Bolsonaro é um chucro, ele é um capial, né? Um ignorante como é o paulista do interior, São Paulo, obviamente. Tá? Então, ofendendo os paulistas como ignorantes. E ele falou que bonito é ter educação como ele. Eu não vou discutir questões de educação. Tá? Alguns me criticam, é isso que eu sou sem educação. Eu, de vez em quando, falo palavrão. Tá? Mas não sou ladrão. Tento me policiar, mas de vez em quando escorrego o palavrão. Tá certo? Mas não sou ladrão, ok, Lula? E ofendendo os paulistas. Essa é a consideração que ele tem para com São Paulo. Eu lembro, vou ver se na próxima live eu puxo aqui uma crítica dele à Revolução Constitucionalista de São Paulo, dos anos 30. Tá? Então ele nunca gostou de paulista. Né? Aqui ele, no programa do Ratinho, se referiu aos paulistas do interior, capial, né? O caipira, grosso, ignorante. Tudo bem, vamos em frente aí. Vamos lá? Mais rapidamente aqui, vamos pegar outra região aqui, o horário eleitoral gratuito nosso aqui. Vamos para a região norte. Tocantins. Né? O Dimas Freire, 22, governador. Não tem senador, não? Tocantins? Depois a gente vê depois aqui. Tá? Veio ver se a mãe acerta a questão do Senado de Tocantins. Então, o Dimas Freire, 22, governador de Tocantins. O pessoal dá uma força para a gente aí. Vamos para o estado do Amazonas. Estive lá semana passada, que hoje é o primeiro dia da semana. Estive lá com o nosso prezado Wilson Lima, vem candidato ao Senado. Governo. Desculpa aqui. Wilson Lima, candidato ao governo do estado, reeleição. Né? E para o Senado Federal, o nosso Coronel Menezes. Está aqui, está crescendo. E, pelo amor de Deus, pessoal, tem candidato ao Senado aí? Pelo amor de Deus. Omar Aziz quase foi indiciado por pedofilia há poucos anos. Por um voto não foi indiciado por pedofilia. O homem teve a família toda presa por desviar dinheiro da saúde e depois foi fazer a CPI da Covid. Que cara de pau. Eu não quero fazer campanha para o Menezes criticando os outros, estou falando aqui, falando da verdade. O Omar Aziz tem uma emenda de 2020, quando nós mandamos para lá uma medida provisória, dizendo que os governadores e prefeitos poderiam comprar vacina em qualquer lugar do mundo, sem o parecer, sem a certificação da Anvisa e sem licitação. Eu acho que é de 21 a emenda da minha provisória. Ou seja, ele queria fazer a festa. Temos muitos governadores bons e honestos, com prefeitos bons e honestos, mas aquela minoria de desonestos que tem, ia deitar e rolar. Ia comprar vacina de 30 doses, fabricada não sei onde, para ser aplicada em você. E ele, com essa emenda, dando a entender que estava preocupado com vidas, preocupado com nada, pô. Preocupação dele se perpetuar no poder. O Omar Aziz é uma vergonha, não é para o estado do Amazonas, é uma vergonha para o Brasil, pô. Então, ali, no estado do Amazonas, ficamos aí com o Coronel Menezes, formado em engenharia pela academia, teve também na Zona Franca de Manaus, na frente, né? Negociou com a gente a questão dos decretos. O Mazinho me criticar, ele quer acabar com a Zona Franca de Manaus. Mentiroso. Ele não veio negociar comigo porque não tem clima, né? Um cara que vive se dando bem, tentando se dar bem. Basta ver a vida pregressa dele, vai conversar o que comigo? Veio o Menezes conversar comigo e acertamos a questão dos decretos. Não existe desemprego na Zona Franca, muito pelo contrário. Eu acho que os números, por exemplo, tocante à venda de mortes, têm aumentado constantemente. Então, vamos lá. Governador Wilson Lima, 44 da eleição,
Pede o seu voto a você. Senado, Coronel Menezes, 222. Falei agora há pouco sobre o meu Macuxi, né? O Deilson Bolsonaro, de Roraima. Em Roraima também. Temos aqui o Denário, vem candidato à reeleição. É um estado que tem uma pequena densidade eleitoral, em torno de 500 mil eleitores, né? No passado, tem um cara aí que falou, olha, não vou para aquela região, porque lá, em qualquer grande cidade, o bairro de São Paulo tem mais eleitor. Nunca deixei de dar atenção ao estado de Roraima, falo da minha menina dos olhos, é um dos estados mais, proporcionalmente, o estado mais rico do Brasil, riquezas minerais, entre também potencial hidráulico. Também, o estudo pronto pela Embrapa, Roraima pode começar a cultivar trigo, quem diria, né? Cultivar trigo em Roraima, participação do Denário, tá? Participação também do nosso atual deputado Irã, que vem candidato ao Senado por Roraima. Quer dizer que toda a bancada de Roraima tem dado uma atenção muito especial para a gente. Tá? Eu não posso discriminar ou deixar de lado nenhum dos atuais aí, deputados federais e também os senadores de Roraima, têm nos ajudado bastante. Mas vem aqui a única vaga que tem ali, vem ali nós estamos apoiando aqui o deputado federal, né, doutor Irã, senador por Roraima. E a reeleição, o Denário ao governo do Estado. Olha, informações da Embrapa, converso sempre com o presidente da mesma, né? Nós podemos, em poucos anos, 3, 4 no máximo, passar da situação de importador de trigo para exportador. É o Brasil realmente cada vez crescendo mais. Vamos aqui para o Acre, Senado, Márcia Bittar, ok? Márcia Bittar para o Senado, no Acre. Lá no estado do Pará, bem que o Pará estamos no norte, né? Norte, região norte, Pará. Temos candidato ao governo, Zequinha 22. Atualmente é senador da República e disputa aí o governo do estado, né? E para o Senado Federal, vamos aqui de Mário Couto, 222. Então peço a você do Pará, o nosso prezado Zequinha para o governo 22 e para o Senado Mário Couto 222. Ok? Falta só a região Nordeste. Vamos aqui continuar aqui. Curiosidade aqui, né? Todo mundo sabe, mas não vou entrar em detalhe não. STF não inocentou Lula. Diz Receita ao tentar cobrar 18 milhões de petistas. O cara deve a Receita 18 milhões. Imagina esse cara fez, quanto ele movimentou para dever 18 milhões de reais para a Receita. Esse é o Lula que alguns querem que ele volte. Valdo Cruz, esse aqui sem comentar. Né? Esse aí é o rei da parcialidade. Né? Se tiver qualquer gente por lá de lá contra mim aqui, se eu descobrir a cura do câncer, ele vai me criticar. Ok? Não vou conseguir descobrir porque eu não tenho qualquer afinidade com isso. Tá? Aqui diz Valdo Cruz, passando aqui o pano no Lula. Para evitar polêmicas, Lula decide não divulgar a versão final de plano de governo. Vou falar uma coisa aqui, né? Por que não decide? Porque ele sabe que os compromissos que ele fez com a Marina, por exemplo, ele vai ter que cumprir. Mas isso aí espantaria, por exemplo, o agronegócio. Ele prometeu demarcar o que falta a ser demarcado, segundo ele, em reserva indígena. São quase mais 500 terras indígenas a ser demarcadas. Se bem que a nossa condição é bem clara. Essas terras demarcadas, aquelas que os índios ocupavam, né, fisicamente, até a data da promulgação da Constituição. De lá para cá, começaram a inventar. Como levaram o índio para o Vado Ribeira, para Andiracatu, para Iguape, para Cananéia. Tá? Eu acho que não levaram para o Eldorado Paulista, mas vão levar para o Vado Ribeira todo. Tá? E essa questão está pacificada. Agora, o Lula falou que vai demarcar, tem matéria na Folha de São Paulo, havia matéria, né? A questão da Folha, quando é para o Lula é verdadeiro. Tá? E quando é para o caso, geralmente é um fake news. E então, teríamos, né, uma outra área, tamanha região sudeste, demarcada com terra indígena.
Acabou o agronegócio, acabou aqui a locomotiva da nossa economia, acabou a nossa segurança alimentar e a segurança alimentar de mais de 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo. Tá? Então, ele não bota no plano de governo dele, exatamente para não... Ele diz que vai ajudar o negócio, né? Agora, ele fala também, teria que botar no plano de governo dele que ia valorizar o MST. Ele já falou isso. Tem que botar lá. Entre tantas outras pautas. Ele lembra daquela pessoa que falou, ô Lula, libera pra gente aí, tô dando maior apoião. Lembra disso? A política dele é liberar drogas. Um dos partidos satélites do PT é o PSOL. É o que organiza a marcha da maconha pelo Brasil. Então ele não vai botar no plano de governo a liberação das drogas. Ele sabe que ali quase todos da esquerda, né, que estão ali com o Lula, são favoráveis ao aborto. Né? E aborto até que meio de gestação. Eu não discuto. Para mim a vida tem que ser preservada desde a sua concepção. E daí a esquerdalha você fica tentando falar 6 meses, 8 meses. Vocês lembram do aborto que fizeram uma menina lá em Santa Catarina? Não vou entrar em detalhe. Tá? Daria um programa para discutir esse assunto aí. Tá? Mas o aborto a gente não pode admitir. Agora o Lula tem seu programa de governo. Ele tem que botar. Nos obriga, eu fiz o meu programa de governo. Não, ele tem um programa que é parcial. O Valdo, é parcial, Valdo. Deixa ele ser parcial. Deixa ele ser parcial, o Valdo Cruz. Ele tem um programa parcial. Um plano de governo é parcial. O que o Lula tem falado? Ele fala em regular o agronegócio. Ou seja, taxar o agronegócio. Ele tem falado isso também. Quando você taxa o agronegócio, você vai ficar mais caro a produção de alimentos, esse preço vai ter que ser repassado para alguém. Quem é esse alguém? Você, consumidor. No meu governo, nós temos nos primado pela redução de impostos, em algum caso, zerando imposto. Nós diminuímos, demos um corte de 35% no IPI de 4 mil produtos. Eu zerei lá atrás, ou diminui bastante, impostos de gamers, de veleiro, de jet ski, de skate, tá? De alimentos. Nós não cobramos imposto federal dos produtos da cesta básica tem muito tempo, não é de agora. Assim como desde o início do ano passado eu zerei o imposto federal do gás de cozinha. E a semana passada a Petrobras diminuiu mais ou menos 5% o preço de gás de cozinha lá onde era envasado, né? Onde era engarrafado. Ficou abaixo de R$50. Se você está pagando 120 no gás de cozinha, você faz o seguinte, olha, lá onde ele é engarrafado, está R$50 o botijão de 13 quilos. Como é que chega a mais 70 na ponta da linha? Tem que botar em conta o que ali? O preço do frete, que o caminhão do cara que está cobrando o preço do frete, a margem de lucro do vendedor lá, e o imposto estadual. 2 estados diminuíram o imposto estadual do gás de cozinha, que é Roraima e Rondônia. Um abraço ao coronel governador de Rondônia, que diminuiu o imposto. Tá certo? Então, o que nós vamos tentar fazer após a reeleição? É a promessa de campanha, ok? Assim como nós aprovamos a venda direta do etanol, do álcool, da usina para o posto de combustível, antigamente era obrigado a ir numa distribuidora, andar 100, 200, 300, 500 quilômetros. Depois esse etanol voltava a ser vendido num posto a 10 quilômetros da usina. Nós permitimos a venda direta, ajudou a baixar o preço do etanol. Não tem mais um intermediário, né, que é a distribuidora. Eu quero ver se é possível a gente permitir a venda direta do gás de cozinha. Como é que seria isso aí no primeiro momento? Você mora num condomínio, por exemplo, tem lá 100, 250, 500 casas. O condomínio pode alugar um caminhão, comprar um caminhão, um condomínio grande, às vezes tem um caminhão lá. Pode, periodicamente, o cara bota ali 300 bojões de gás no caminhão e vai no envasador e compra lá. Não está R$50 lá? Vai envasar, vai vender a 55. Então o cara vai comprar bojão de gás a 55. E o pessoal do condomínio vai pagar o frete, que vai ser pouca coisa, vai ser rateado por todo mundo, e não vai ter mais de lucro. Então você pode comprar o bujão de gás a 60, 65, no máximo R$70.
praticamente metade do preço. É o nosso trabalho. Como nós fizemos com o etanol, venda direta, quero fazer com o gás de cozinha, venda direta também, que vai atender a todo mundo. Sobra mais dinheiro para você comprar outra coisa, comprar um arroz. Aí sim, comprar uma pedaço de picanha, que está caro, sei disso. E não falar que eu vou dar picanha para todo mundo. Como outro cara vem dizendo por aí. Isso interessa a todo mundo. Quando você diminui o IPI de 4 mil produtos, tá? O IPI é repartido, né? Uma parte para o Estado, outra parte para o governo federal. Os governadores perderam uma coisa nisso, sim, perderam. Eu perdi também. Mas esse dinheiro que fica na mão de você, que vai pagar menos num desses produtos, você vai gastar em outra coisa, vai gerar imposto em outro lugar. Por isso que nós estamos diminuindo impostos no Brasil e tem aumentado a arrecadação. Então está aqui, para evitar polêmicas, Lula decide não divulgar a versão final de plano de governo. E quando se fala em combustível, deixar bem claro a vocês, né, diminuiu bastante, a gasolina está abaixo de R$5, na média nacional. Né? Toda a bancada do PT votou contra a redução do imposto da gasolina no Senado Federal. E o Lula depois criticou a mim, né? Que eu estou tirando dinheiro dos governadores, quando eu ajudei, colaborei com o Senado e com a Câmara a reduzir o preço do diesel, do etanol, da gasolina. Então essa foi a crítica. Ou seja, para o Lula, quanto pior tiver o povo, né, sofrendo com a inflação, com o preço de alimentos, com o preço de combustível, melhor. Ele vai falar, tá vendo? Olha, o Bolsonaro não fez nada. Quando ele teve chance de fazer, toda a bancada do PT votou contra a redução da gasolina, do etanol, do gás de cozinha e do diesel no Senado Federal. Toda a bancada do PT foi contra a redução dos combustíveis. Agora deixa claro, nós ganhamos. Veja a tua conta de energia elétrica, não está menor do que o mês passado, baixou. E a conta também do telefone celular também vai baixar. Nós botamos um teto no ICMS para esses produtos. Curiosidade, nossa querida aqui, ministra Carmen Lúcia, por maioria, o TSE decide manter vídeos em que Lula se refere a Bolsonaro como genocida. Então, Lula pode me chamar de genocida. Tá? Agora, para o outro lado, o TSE manda retirar vídeos que se refiram de ações negativas, né, do PT ou do Lula. Tá? É uma parcialidade enorme os julgamentos do TSE. Acho que ninguém tem dúvida disso. Será que o TSE sabe onde é que eu estou fazendo essa live? Né? Escondido, né? Como se fosse aqui um cara nas trevas. Será que ele está no Alvorada? Né? Descumprindo hoje no TSE? O TSE, meu Deus, que preocupação o TSE. A preocupação com transparência vocês não têm. A preocupação com transparência eleitoral vocês não têm. Zero. Tá? Então aqui, segundo a Carmen Lúcia, faltou a matéria aqui, mas ela falou que é liberdade de expressão, etc. Agora, na condenação do deputado Daniel Silveira, não foi liberdade de expressão. Eu não gostaria que o Daniel Silveira recebesse o Daniel Silveira, que ele falou para o Supremo. Eu ia ficar pau da vida. Tá? Mas, olha só a incoerência aqui. Tá? A Carmen Lúcia votou pela condenação de 9 anos de cadeia para o deputado Daniel Silveira, dado um vídeo que ele fez e divulgou. Repito, eu não assino embaixo o vídeo dele. Tá? Mas você pode ver. O Lula pode me chamar de genocida. O que é genocida, pessoal? Me comparou a Hitler, Pol Pot, né? E tanto Stalin, que matou milhões, ou centenas de milhares, ou dezenas de pessoas, me comparou a Fidel Castro. Então, para Carmen Lúcia, o Lula pode me chamar de genocida, isso é liberdade de expressão. Tá? E 2 pesos, 2 medidas. Lamento, senhora Carmen Lúcia, a mulher, mas se a senhora tivesse mantido a sua posição com o Daniel Silveira, a gente podia ter ido para o lado de cá, porque como ela pensa dessa maneira, a liberdade de expressão tem que ser dessa forma
Né? E ponto final. Agora, o Lula vai continuar me chamando de genocida. E de vez em quando eu escuto pela rua, né? Estou vindo no carro, é comum, acontece. Ah, genocida! É gente que acha que eu sou genocida mesmo. Entubou isso aí. Ou não tem do que falar e chama de genocida. Quer xingar de alguma coisa e chama de genocida. Lamento, prezada ministra Carmen Lúcia, a sua posição, porque até pela contradição. Agora, por favor, a senhora sabe o que é genocida? A senhora sabe o que eu fiz por ocasião da pandemia. Compramos 500 milhões de vacinas, né? Defendemos a liberdade médica, a autonomia do médico para o tratamento off-label, né? Fora da bula. Isso é um direito do médico. Alguns acham que é um dever do médico. Eu acho, tá vendo? O médico está no DNA do médico. É salvar vidas. Tem uma doença desconhecida, como era a Covid, e diz a medicina que, nesses casos, o médico, com a quiescência do paciente ou da família, ele pode receitar algo diferente da bula. E olha só, pessoal, deixa eu voltar aqui ao Omar Aziz. Não vamos deixar de esquecer o Omar Aziz, candidato ao Senado pelo Estado do Amazonas. Ele apresentou um projeto de lei no Senado Federal, obviamente, condenando até 3 anos de cadeia o profissional de saúde ou outra pessoa qualquer que ministre um remédio para quem quer que seja, sem comprovação científica, sem estar escrito na bula. Olha o chá da vovó de bolo. Né? E ele, com isso, queria o médico que estava com tratamento precoce, você sabe o que era usado naquele momento, eu tomei aquilo tudo, no dia seguinte estava bom. Tá? Queria botar na cadeia médicos que receitassem um remédio diferente da vacina, que nem tinha ainda no mercado. Se bem que vacina não é remédio. Se você pega uma doença agora e tomar vacina, não adianta nada. A vacina enquanto você está sadio. Remédio enquanto você está infectado. E eu divulguei na minha mídia social. Não deu uma hora, ele retirou o projeto dele, ficou bravinho. Queria aprovar uma excrescência dessa. Prender a vovó, que deu um remedinho para baixar a febre do filho, diferente da bula. Tá? Eu, quando tenho problema de estômago, eu tomo um negócio aí, eu não vou falar o que é. Tá? Mas eu tomo um negócio que me sinto bem. E não é remédio. Tem gente que tem certos problemas, né? Cálculo renal, faz isso, faz aquilo. Tem remédio? Tem remédio. Tem. Tem tratamento? Tem. Mas tem gente que prefere tomar outra coisa. É liberdade, pessoal. É liberdade. E o Omar Aziz queria botar na cadeia até 3 anos médico que receitasse aquele remédio para malária ou aquele outro para cegueira dos rios. Nordeste, encerrando aqui, Paraíba, o nosso prezado Nilvan, candidato ao governo do Estado. Tá? O pessoal que está aí da Paraíba, assista o horário eleitoral gratuito, o programa do Nilvan, veja os debates dele, vê o seu grau de conhecimento sobre a Paraíba, a sua dedicação. Tá? O Nilvan merece, no fundo do coração, o seu voto. Muda a Paraíba, Nilvan. Para o Senado, Bruno Roberto. O primeiro suplente dele é o Terço, que trabalha comigo, trabalhava, né? Agora está afastado em Brasília. Então, Paraíba, governador Nilvan. Senador Bruno Roberto. Nilvan 22, Bruno Roberto 222. Quanto mais capitão, melhor, né? Ceará, capitão Wagner para o governo do Estado. Capitão da nossa prezada e querida Polícia Militar do Ceará. Então, capitão Wagner, 44. Temos aqui agora também Rio Grande do Norte. Governador Fábio, governador 77. Tá? E para o Senado do Rio Grande do Norte, o nosso senador das águas, o Rogério Marinho. O homem que foi um burro de carga, né, nesse trabalho aí para levar água para o nosso Nordeste. Então, está concluído os grandes eixos da transposição de São Francisco para o Nordeste. E o Lula acabou de fazer a declaração, tá? Se eu não vi isso em vídeo, não acreditava. Ele falou que a transposição era para ter sido concluída em 2012. Era 2010, depois adianta para 2012. E só foi concluída agora. Ou seja, ele reconhece o meu trabalho. Lula, de vez em quando você tem uns lampejos de honestidade, né? Coisa rara. Então você reconheceu o trabalho do meu governo e também do ministro Rogério Marinho. Então, para o nosso Rio Grande do Norte, Rogério Marinho para o Senado Federal. Pessoal,
do Rio Grande do Norte. Vamos reconhecer o trabalho dele, pô, fantástico. Isso é muito gratificante para todos nós. Parabéns a todo o Nordeste por esse ministro aí, Rogério Marinho. Em Pernambuco, né, temos o candidato do governo do Estado, o Anderson, né, número 22, e para o Senado Federal, o Gilson, meu ex-ministro do Turismo, um homem que foi um leão combatendo o desemprego. Quando nós tratamos aqui a questão de entrar no Pronamp, no BEM, o pessoal de vários restaurantes, foi a participação do Gilson, a questão de cruzeiro, liberar voos, tá? Fernando Noronha tem um trabalho especial para Fernando Noronha. Ele diz o seguinte, né? Fernando Noronha é dos pernambucanos, Agora, qual pernambucano que vai para Fernando Noronha? Em especial você, que é mais humilde, né? Tem pouco recurso. Vá, Fernando Noronha, para tu ver o olho da cara que é a tua ida lá. Até para ir na praia, se come média aí, R$100 por cabeça por dia para a praia. Tá? O Gil está combatendo isso, ele quer, Fernando Noronha, não é para Pernambuco, para o Brasil. E também para os pernambucanos. Então, o Gilson para o Senado Federal, eu acredito no Gilson, pela convivência que tenho com ele, votando em mim e tal, e votar no Gilson é primordial. Peço a vocês todos de Pernambuco aí, antes do governador, e o Gilson Machado para o Senado Federal. Gilson 222, a Câmara da Peste. Maranhão, é um estado aí, um dos estados mais pobres do Brasil. Por quê? Quem sempre governou foi a esquerda. O último governador do PCdoB. Vocês podem ver, pessoal. Faça uma análise. O teu estado está mal? Bota no papel, faz um trabalhinho aí. Veja os últimos governadores, quais partidos que foram. Veja Santa Catarina, por exemplo. Os partidos de 94, de 90 para cá, que governaram Santa Catarina. Veja como é que está Santa Catarina. Agora veja o Maranhão. Quais partidos mais governaram o Maranhão? Você faz uma coisa simples. É a mesma coisa, você vai num município qualquer. Quanto mais vereador de esquerda tem no município, pior é aquele município. Então, no Maranhão, nosso prezado Roberto Rocha, reeleição no Senado Federal 145. Pessoal do Maranhão, dá uma força para o Roberto Rocha aí, valeu. Aqui, Alagoas, terra aí do nosso prezado Arthur Lira, presidente da Câmara, foi um grande responsável no parlamento para a redução do preço dos combustíveis, dos grandes responsáveis também por Alagoas ali na questão do Auxílio Brasil de R$600, ao pessoal do Nordeste, do Brasil todo. Até há pouco tempo, vocês ganhavam de Bolsa Família, em média, R$190 por mês. Tinha família ganhando R$60 por mês. Nós passamos para no mínimo R$600 de forma definitiva. Está tudo acertado de forma definitiva. Passou para R$600 o trabalho do Arthur Lira, aí no estado de Alagoas. E nós temos um candidato. Então, peço seu voto aí para o Davi, é o meu candidato, é do Arthur Lira. Eu peço a vocês também a questão do Arthur Lira, a questão do Auxílio Brasil, no mínimo R$600. Outra coisa, você pode arranjar emprego, você não perde o Auxílio Brasil. Muito pelo contrário, você passa a ganhar mais de R$200. Nós não queremos que você viva a vida toda com o Auxílio Brasil, não. Se você quiser sair trabalhando, você tem essa oportunidade e só vai ser discutido 2 anos depois se você perde o auxílio ou não. Se ao longo do caminho tu perder o emprego, volta à situação anterior, continua com 600. Enquanto estiver trabalhando, mais R$200. É o nosso Auxílio Brasil. Olha o preço da gasolina, olha o preço do etanol pelo Brasil. Trabalho também do Arthur Lira, o nosso grande homem à frente da presidência da Câmara dos Deputados nessas questões. Então, Davi, 111, senador, Alagoas. Bahia, um grande colégio eleitoral. Temos também aqui um garoto aí que foi tenente R2 do Exército, o João Roma, tenente de artilharia, deputado federal, nós convidamos, aceitou, foi ser ministro da Cidadania, também trabalhou no auxílio de R$600, com o ministro, de mãos dadas com o Arthur Lira, trabalharam pelo Auxílio Brasil de R$600. Repito, até pouco tempo, em média, 190, você não podia trabalhar que perdia. Multiplicamos por 3.
trabalho também em grande parte do nosso prezado João Roma, que agora é candidato ao governo da Bahia. Eu peço a você, baiano, em reconhecimento a esse trabalho dele, entre outros, dá um voto de confiança para a gente. João Roma para o governo do estado da Bahia, número 22. E ao Senado Federal, uma médica, uma guerreira, por ocasião da Covid, salvou muitas vidas com o tratamento precoce, a nossa prezada Raíssa 222. Então, Raíssa para o Senado Federal, 222, e para o governo do estado, João Roma. O último aqui, para acabar o horário eleitoral gratuito de hoje, né, é o estado de Sergipe. Temos aqui o nosso prezado Valmir de Francisquinho, candidato ao governo do estado, e ao Senado, o nosso prezado Eduardo Amorim, 222. Estão bem nas pesquisas, estão na frente. Vamos consolidar essa vitória dos dois, para o bem do Sergipe e para o bem do nosso Brasil. Então, o Valmir de Francisquinho, 22. Sergipe, Eduardo Amorim, 222, Senado Federal. Alguém esqueceu algum estado aí, pessoal? Mato Grosso, falou? Tá. Mato Grosso é o Wellington. Faltou Mato Grosso aí. Candidato ao Senado Federal, Wellington. Wellington por Mato Grosso, número 222. Encerrou? Faltou algum estado? Faltou não, tudo bem. Pessoal, amanhã tem mais. Qual é o horário da semana? 8 da noite. 8 da noite, por causa da nossa sabatina, né? Shana, é isso mesmo? Shana Tová, em hebraico, né? Nossos parabéns a eles, aos judeus, pelo seu novo ano laico. Tá? Shana Tová. Vocês sabem de quanto nós amamos o Estado de Israel. Já estive lá 3 vezes. Antes da campanha também estive lá. Me batizei no Rio Jordão. Foi em 2018. Estava lá, o pastor nos convidou. Me batizei no Rio Jordão. É um estado fantástico. O que Israel tem, pessoal, perto do Brasil? Tem água potável? Não, nós temos. Tem riquezas minerais? Não, nós temos. Tem terras agricultáveis? Não, nós temos. Biodiversidade? Agora, tem um povo que tem fé, que acredita, né? E é exemplo para nós. Temos muitos acordos com Israel, tá? Tem um profundo apreço pelo seu povo, pelo seu Estado. Temos um excelente relacionamento com o seu embaixador aqui no Brasil, se bem que saiu o Shelley, não chegou o novo ainda não, né? Eu acho que não chegou o novo ainda não, embaixador de Israel. Eu espero que chegue logo aqui. É um Estado fantástico, exemplo para todos nós. Então, pessoal, muito obrigado por essa 1h20, 1h15, né? E vamos amanhã voltar, o horário gratuito, e mais notícias, mais informações. Peço a vocês. Cadê o plástico daqui, pessoal? Cadê? Não, tá aqui não. Tá aqui, ó. Para a Presidente da República, dia 22, Johnny Bravo, né? Também conhecido como Jair Bolsonaro. Então, dia 2, Jair Bolsonaro, 22, para continuar libertando o nosso Brasil. Continuar firme com a economia e também com respeito à família brasileira. Dia 22, voz 22, presidente Jair Bolsonaro. Aqui, ó. Nas redes, somatório das redes, estão com 132 mil pessoas nos assistindo. Com toda certeza, até sábado, no último dia, vai crescer. Eu lembro que, por ocasião das eleições de 2018, se operava apenas no Facebook, né? Eu acho que era apenas no Facebook. Na última semana, bati em média, a média superou 400 mil pessoas assistindo. Elegemos várias pessoas pelo Brasil, alguns não deram certo, a maioria deu certo. E a gente vai melhorando, aperfeiçoando. Conto com você. Acredito no Brasil, acredito no nosso Deus. O Brasil é do Senhor. Vamos em frente. Estamos juntos. A vitória nos aguarda no próximo dia 2. Um abraço a todos aí.